Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Classic Edition, Will aqui com vocês e este é mais um review de figuras de ação e o escolhido da vez foi o Buzz-Off, ou Abelhão, como é conhecido por nós brasileiros, da linha Masters of the Universe Origins. É isso aí, dando sequência aos nossos reviews da Wave 7, em que nós já fizemos das figuras Deluxe, vamos partir agora para as figuras regulares e nada melhor do que começar em grande estilo com um personagem que tem um visual muito legal e que é muito querido pelos fãs da franquia. O Abelhão. Aqui a primeira coisa que notamos a figura no blister é a embalagem, que faz homenagem às embalagens da linha Vintage, com as pedras vermelhas explodindo, céu azul, logo, o nome do personagem. Hoje em dia tem essa novidade do poder retrô aqui no cantinho, logo da Mattel e o indicativo de idade. Obviamente aqui a figura na sua embalagem plástica com a mini comic lá atrás. No verso nós temos uma arte muito legal, como de costume, era uma tradição também nas embalagens vintage. Dessa vez não tem nenhum spoiler, nenhum indicativo de figuras que poderiam vir ainda a surgir na franquia, porque além do Abelhão nós temos ali embaixo o Esqueleto, o Homem-Fera e a Maligna. No canto esquerdo aqui nós temos as demonstrações das características do personagem, simplesmente como ele se movimenta, como movimenta a asa, e do lado direito nós temos os personagens que compõem a Wave, a Feiticeira, o Abelhão, o Stratos, a Alcala e o Jitsu, além, obviamente, dos dois protagonistas, He-Man e Esqueleto, que estão em todas as embalagens. A parte de baixo aqui tem apenas as informações de segurança e da própria Mattel. Então, com tudo isso aí já colocado, vamos abrir essa embalagem, vamos ver aí o que o Abelhão pode nos trazer. Bora lá! Ao abrir a embalagem, a gente já, como de costume, mostra aqui a HQ, a mini comic que vem com o personagem, né? Nós temos aqui na capa já o Jitsu, o Stratos e o Abelhão como componentes aí da Wave. E como de costume também, a versão que vem aqui pra gente, ela não tem balões de texto, complica um pouco para compreender a historinha, mas dá para curtir as gravuras pelo menos. E como a gente sempre fala, né? A historinha ela é baseada nos personagens da Wave. A gente tem aqui a Feiticeira, temos o Abelhão, o Stratos, o Jitsu aparecendo aqui. Então tá aqui a historinha, simplesmente pra gente curtir os desenhos. E aqui no final nós temos o catálogo com os personagens da Wave, além de He-Man e Esqueleto. Além disso, como é habitual também, nas figuras agora, vem um manualzinho de instruções que basicamente mostra quais são as peças que são removíveis, né? Tudo que está marcado em cinza escuro aqui pode ser desmontado para você montar e desmontar e montar o personagem que você decidir, fazer a sua imaginação voar solta aí para montar da forma que você quiser. E aqui está ele, o astro do nosso review, já liberto da sua embalagem para a gente ver os seus detalhes. E que sensação legal ter essa figura em mãos, estar aqui vendo uma releitura do Abelhão. É um personagem muito legal, particularmente eu gosto muito desse personagem aqui, seja pelo visual ou seja pela própria característica que ele tinha, né? Ele apareceu pouco no desenho, mas a gente curtia demais. Ele é o monarca e o rei do seu povo, né? Dos Andrenídeos. Ele é um povo abelha aí que é rival do povo de Avion, que é o povo do Stratos, mas em razão de um bem maior, né, de lutar contra as forças do mal aí que estavam querendo dominar a Eternia, esses povos aí esquecem suas diferenças e se unem aí no objetivo comum e compõem os mestres do universo, junto com o He-Man. Então é bem legal aqui, a gente nota um personagem muito bem construído, com muitas partes novas, né? Isso que era uma novidade aí em Motu, que em geral sempre reaproveita. Aqui nós temos como reaproveitamento basicamente só aqui os braços e o calção com o cinturão aqui. O restante é tudo parte nova, o que é bem legal. A figura em si,
ela tem aqui o padrão dos Origins, ela tem 15 centímetros se a gente for contar do alto da cabeça, porém com essas anteninhas novas que deram a ele aqui, ele chega até os 16 centímetros, o que é interessante. Essas antenas novas aqui, apesar do abelhão Vintage não ter essas antenas tão compridas, nem o Classics tem, a gente nota aqui que muito provavelmente beberam da fonte do desenho de 2002, em que o abelhão tinha as antenas mais compridas assim. Fora isso, a escultura da face é exatamente igual aí, muito parecida com a da figura Vintage, aquela cara meio de balão, né, toda redondinha, um sorrisinho interessante aqui, parece que ele está sorrindo, os olhos grandes coloridos aqui com um azul meio esverdeado, bem legal. A pintura do rosto também, de uma tinta, tá muito legal aqui, nada borrado, nada faltando, tá bem legal. Fora essa rugosidade que a gente nota aqui, tanto na cabeça quanto no torso aqui, bem legal essa escultura nova desse torso. A gente nota aqui também a pintura, né, as listras amarelas aqui, o fundo marrom, bem legal, combinando aqui com o cinturão, esse padrão aqui de abelha, né, das listras e tudo mais de escuro e amarelo, bem legal. Fora isso, a gente tem outras partes novas aqui, o antebraço a gente nota aqui essas protuberâncias, essa escultura aqui como se fossem alguns pelinhos, e aqui a garra que a gente nota aqui, que apesar dela não ser articulada, ela não abrir e fechar, ela pode girar. A gente vai ver melhor aí com relação às articulações. A gente tem aqui também partes novas na perna, né? Essa própria escultura aqui da coxa também com essas protuberâncias aqui, assim até mesmo a canela, que também tem esse detalhezinho aqui de escultura. Além disso, nós temos aqui a bota também toda nova, né? Esse pé dele aqui bem grandão com as garras aqui do lado e toda a escultura nova aqui da própria canela aqui na parte da bota, né? A gente tem aqui também atrás a asa dele, que é muito bem esculpida, é um plástico translúcido amarelo, bem rígido e que é facilmente retirada, que ela é só encaixada, ela não é colada, a gente pode simplesmente retirá-la, ela é super facinho de ser retirada. E aqui a gente nota como é que ela é encaixada por esse pino aqui, o que é bem legal, porque aqui a gente nota também como é que vai funcionar até no lagartauro, né? Essa parte do torso aqui é bem simples, simplesmente o lagartauro vai ter uma parte nova aqui que vai ser colada, vai ser encaixada e que vai seguir a sua cauda. No caso do abelhão aqui, são as asas, uma solução bem interessante aí para poder reaproveitar essa parte aqui do personagem. Com relação às articulações, nada muito novo aqui. Se você vem acompanhando os nossos reviews de Mestres do Universo, a gente nota aqui na cabeça ele pode subir esse tanto, ele pode descer, ele pode girar, ele tem até um joguinho aqui que você pode balançar a cabeça. Os braços eles podem abrir, podem girar 360 graus, ele tem articulação simples aqui no cotovelo, já característica dos Motu Origins. Ele pode aqui na garrinha, ela não é articulada, ela é fixa, porém ele pode girar e até subir e descer se você assim o desejar. Dá para mexer, tem todo esse joguinho aqui nas garrinhas dele. A articulação aqui na cintura, a articulação aqui nas pernas ele abre bastante, como sempre a gente mostra aqui a ball joint. Ele pode ir para frente, ele pode ir para trás e ele tem articulação também simples aqui no joelho, essa articulação dos Motu Origins que a Mattel criou, articulação aqui na botinha e articulação aqui no pé, pode ir para trás, pode ir para frente, pode ir para os lados, tem aquele joguinho aí bem legal. E como é de costume também, ele pode ser desmontado, né? Você pode separar se você quiser montar personagens novos, diferentes. Os braços também saem, a cabeça, ou seja, dá para você remontar aqui. Como articulação também a gente nota aqui as próprias asas, se é que dá para dizer, né? Elas podem abrir bastante, elas não podem ir para trás. A articulação aqui ela permite apenas o giro em 360 graus aqui. Você pode abrir, colocar ele na posição como se estivesse voando, ou estivesse em repouso, ou simplesmente semi-aberto aqui. Fica bem legal, ou seja, mais uma característica de articulação que o personagem tem aqui. Com relação a acessórios, o abelhão ele vem com dois. Primeiramente ele tem aqui o seu machado, que é uma simples releitura aqui do machadinho que vinha já com ele mesmo na figura Vintage, tá bem legal, inclusive até a alça, mas não é nada muito elaborado assim não, simplesmente o plástico marronzinho, mas tá bem esculpido, tem até alguns detalhezinhos como se tivesse um meio gasto, bem legal essa atenção aos detalhes aqui, mas simplesmente um plástico marrom sem maiores detalhes ou pintura.
Além disso, vem também o seu capacete, o clássico capacete que vem aqui com o abelhão. Dessa vez ele vem com 2 furinhos. Se você bem se lembra, na figura vintage ele não tinha, mas ele era facinho de cair. Ele caía facinho exatamente porque o abelhão não tinha essas antenas compridas aqui. Ele tinha como se fosse só 2 bolinhas aqui e não era o suficiente para prender, caía facinho. No caso do abelhão agora Origins, ele fica exatamente bem presinho aqui na cabeça dele, não cai. Tá bem legal, só que não cobre os olhos por completo, né? A gente nota aqui que ele tá, como era na figura vintage, fica um pouco dos olhos azuis aparecendo aqui. E agora, como é de costume da gente fazer aqui também no canal, a gente gosta de comparar o personagem com outras versões dele quando a gente tem disponível. E no caso aqui a gente tem o abelhão Classics, que é uma figura muito bonita, uma figura que eu gosto demais aqui, tá entre as minhas preferidas da coleção. E lógico, não podia deixar de compará-lo aqui com o abelhão Origins, que agora tá saindo, a sua versão mais nova aqui, né? Então, bem legal pra gente ver as semelhanças e as diferenças entre os personagens. A gente nota aqui que o abelhão Classics, ele não tem essa anteninha comprida, ele tem como se fosse anteninha, mas ela tá rente à cabeça aqui. Não é o caso desse aqui. O que dá para a gente notar legal também que ambos possuem o capacetinho, né? Esse é o do Classics, a gente pode colocar e ele fica encaixado certinho. Aqui a gente nota que cobre totalmente o olho, né? Diferente do personagem Origins, que o olho fica para fora. O pessoal pode criticar, mas era assim na figura vintage, então tá bem legal, não deixa de ser uma homenagem bem interessante aqui à figura vintage, né? Ambos, né? Apesar de ter todos as características novas, articulações e tudo mais, e no caso desse aqui muitos detalhes e sombreamento, ambos bebem demais da fonte do personagem vintage, então muito parecidos com o personagem vintage, e isso é ótimo, bem legal. Foram 2 reconstruções muito legais aí do personagem. E aqui, dando sequência às nossas comparações, eu quis só fazer esse pequeno paralelo aqui. Apesar de não ter a figura 2000X, eu tenho uma cabeça 2000X do abelhão que vinha num pack separado, e aqui eu achei legal para que a gente fazer exatamente esse comparativo. Apesar do abelhão Origins ele ser basicamente uma releitura da figura vintage, essas anteninhas aqui um pouquinho maiores podem muito bem ter sido inspiradas nessa versão do abelhão em que ele tinha as antenas bem mais longas aqui, bem mais compridas, né? Interessante, apesar da linha Origins ela ser basicamente uma recriação das figuras vintage, muitas vezes uma pitadinha da animação de 2002 dá as caras, e acredito que possa ter sido o caso aqui também. Bem legal, mas aqui é só pra gente dar uma olhada aí nessa característica. E é isso aí, pessoal, essa foi a nossa olhada na figura do abelhão da linha Motu Origins. E o que dizer dessa figura? Que ficou simplesmente perfeita, tá uma transcrição sem igual da figura vintage. Então, se você teve essa figura, tá com saudade, ou é como eu e não teve, morria de vontade de ter, agora chegou a sua oportunidade. Então, se você encontrar essa figura aqui, puder pegar, não deixe passar, porque vai ser satisfação, alegria aí garantida. Recomendado aqui pelo Classic Edition Toys. Então, eu agradeço quem pôde nos assistir até aqui. Se essa é a sua primeira vez aqui no nosso canal, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Inscreva-se para acompanhar as novidades. Tem vários vídeos aí que já postamos e vários outros ainda por vir. Espero que gostem do nosso conteúdo e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Até lá!